Olá, pessoal, mais um dia aqui, super programa Dicas da Benzedeira com vocês. Delícia! Agradeço todos que estão aí escutando pela rádio ou que vão acompanhar o programa depois ou que estão aí no Instagram, numa live ao vivo dentro do estúdio. Instagram Benzer Bencer. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, hein? E fica ligado e aproveitando, já que nós vamos falar de espiritualidade, já lembrando que hoje a gente comemora o Dia da Mãe Terra, né? O dia da deusa Gaia. E já vou deixar aqui para vocês também o WhatsApp que vai estar ligadinho aí, esperando o contato de vocês, que é 11 DDD 11 97074 0234 97074 0234, tá bom? Então pode ligar se tiver alguma dúvida aí pelo caminho, que tem gente para atender, para responder o seu WhatsApp, tá, pessoal? WhatsApp. Bom, vamos lá, gente. Eu gosto muito de falar nesse tema e como a gente vai ter aí um tempo maior, eu achei bem legal trazer para vocês. E já deixo claro de antemão que espiritualidade não tem nada a ver. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Por favor, cada um tem a sua religião, tem a sua escolha, tá tudo certo. Então fica ligado que a gente vai falar sobre espiritualidade. Claro que religião precisa de espiritualidade. Não necessariamente espiritualidade precisa de religião. E aqui a gente não tá para falar se essa religião é melhor, pior, mesmo porque tem que ser bom para você. E pode ser que para o outro uma outra linha aí de crença seja melhor. Então não existe a última das verdades. Então também deixo aqui para vocês o meu ponto de vista, que se você acha que, caso você siga uma religião, que a tua religião é a última das verdades para a humanidade, não concordo. Ela é boa para você. Pode ser que para o outro não, tá bom? Então eu vou pedir também para vocês acompanharem a rede social no Instagram, que é Benzer Bencer. Benzer Bencer. E já vou deixar uns recadinhos no começo e vou deixar também no final, tá bom? Dicas da Benzedeira no canal do YouTube e TikTok. É verdade, gente, a Benzedeira tem TikTok e não precisa fazer dancinha, hein? Olha que eu tive uma resistência por tempo nesse TikTok, mas está dando muito ibope, porque são orações, são umas coisas bem legais, tá? Dicas da Benzedeira. E também já deixo o recado que dia 7 do mês de maio, na Terra do Bugio, em São Roque, estão todos convidados para participar do benzimento Terra do Bugio para humanos e bichanos. Tá bom? Dia 7 de maio. Então vamos lá, gente, decorrer aqui, seguir a nossa espiritualidade, que não depende de uma religião ou de uma crença específica, no sentido de ter a necessidade de um pai de santo, de um padre, de um pastor. E se você tem também é ótimo, tá tudo bem. Mas eu falo dessa espiritualidade como sendo uma conexão de cada um com algo divino, algo muito maior do que a gente consegue atingir, algo que possa explodir dentro de você, né, que possa estar trazendo aí uma força, uma energia, um entendimento do planeta, né, mas principalmente um entendimento da sua existência. Então, espiritualidade é a sua conexão com algo maior. Algo que você sente, mas que você não vê. Você não consegue pegar, você não consegue ver, mas você consegue sentir. Você pode
dentro dessa espiritualidade, acreditar em Deus, e você pode acreditar em deuses, né? Todo o início eram os deuses, e depois a gente, alguns, né, tiveram entendimento de um único Deus. Eu acredito, no fundo, eu acredito numa força maior. Quando eu falo de Deus, eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de um velhinho, né, de um senhor com aquela cara de finlandês, porque esse Deus, ele não é homem, ele não é mulher, ele não tem sexo, o sexo limita, né, se é homem, mulher, enfim, masculino, feminino, e eu não estou falando disso, eu estou falando de uma energia criadora. Mas eu também acredito em deuses, né? Então, embaixo dessa grande força existem outras energias que estão ligadas também às energias da natureza, né? Então, mas que nós sabemos que é algo divino. Acreditar em Deus ou em deuses, em orixás, em energias, no universo, ou até mesmo em algo que você não sabe explicar, isso é espiritualidade. E a espiritualidade, para que haja uma espiritualidade verdadeira, já começamos aí a colocar o dedo na ferida, que aonde existe pré-conceito, não existe espiritualidade. Então, aonde existe um preconceito em relação às outras crenças, né, aos demais caminhos que cada um escolhe o que é melhor, já essa espiritualidade está distante, está bem distante. Então, imagino que esse grande Deus como sendo, ou deusa, como sendo essa grande energia, que hoje, volto a dizer, a gente inclusive está comemorando o Dia da Mãe Terra, que Dia da Mãe Terra todos os dias, né? Mas, ok, eu acho que vale a pena a gente determinar um dia, porque aí lembra novamente, e existe uma egrégora aí, todo mundo trabalhando para poder enxergar essa terra de forma respeitosa, que não deixa de ser também uma semente desse grande Deus, ou deusas, ou Gaia, certo? Mas esse sentimento de espiritualidade é muito particular, é muito seu. É um sentimento que, por sinal, ninguém tem nada a ver com isso. Você sente, e mais importante também, após um sentimento, você conseguir colocar em prática, porque a gente também escuta muita gente se dizendo espiritualista ou religioso, que se a gente for tocar no ponto religião, só vai no domingo à tarde ou na manhã, e todos os dias da semana tem um distanciamento imenso daquilo que escutou no domingo. Então, mais do que você ir num lugar praticar a tua religião ou lembrar da tua espiritualidade, é você trazer para o teu dia a dia, porque isso é o mais difícil. Você trazer aqueles conceitos, inclusive, para dentro da tua família, mas fora também. Então, essa espiritualidade, ela tem que correr no teu sangue em primeiro lugar. Ela não tem hora, ela não tem tempo, ela não tem o dia da semana para pulsar. Ela bate como o teu coração bate. Em cada batida, essa espiritualidade pulsa. Em cada dia que você vive a mais, é onde você consegue praticar a sua espiritualidade. Mas para que você sinta verdadeiramente esse espiritual, você não tem como fazer qualquer tipo de julgamento ou crítica àquilo que você não segue, porque pode ser bom para um outro, com relação à religião, tá? Com relação à forma de você se relacionar com esse Deus, com esse Jesus, com esse Buda, com esse Maomé,
certo? Porque todos eles são filhos dessa energia maior, como você também é. Então, a gente vê muito uma forma de colocar aonde nós estamos tão abaixo dos filhos de Deus. Eles criam, né? As pessoas criam um distanciamento tão grande desse Deus Criador que a gente não consegue nem trazer para dentro do coração. Porque você precisa, através do Filho desse Deus, que são os avatares, e de fato todos eles têm uma energia, né? Uma alma diferenciada. Mas isso não quer dizer que entre nós não possa existir alguém que seja bem diferente também, praticando de outras formas. Quando você para o teu carro para poder ajudar alguém, você está tendo uma prática bem que Jesus fez todos os dias. Né? Claro que ele viveu num outro tempo. Mas nós temos essa conexão com esse Deus e não é muito difícil a gente deixar com que as pessoas digam para nós que nós somos tão distantes desse Deus Criador, né? Que só alguns são filhos desse Deus. Como assim? O que você traz dentro de você? O que você traz? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Então está aí dentro, está dentro do teu DNA. Inclusive, existe um livro, eu não me lembro o autor, mas eu vou tentar lembrar e deixar aqui na live. Então, se você quiser saber que livro que é esse, mas ele tem o título que é DNA de Deus. DNA de Deus. Então, quer dizer que todos nós carregamos esse DNA de Deus. E não tem a necessidade de ter alguém intermediando para você sentir Deus. Quando nós buscamos uma religião ou uma pessoa que possa estar conduzindo essa prática, seja num terreiro de Umbanda, Candomblé, igreja católica, igreja evangélica, porque algumas pessoas necessitam dessa condução, desse direcionamento, e necessita também desse grupo se reunindo para falar sobre a Bíblia, sobre os mentores, sobre os orixás, e é super válido. Porque ao mesmo tempo que nós temos dirigentes bem duvidosos, nós temos excelentes dirigentes. E eu, por caminhar e estudar religiões desde pequena, porque eu sempre gostei disso, eu vi muita coisa e já participei de lugares incríveis que eu posso citar para vocês. Mas fica aqui um alerta até para a gente observar onde nós estamos pisando, que se é um local religioso, ele no mínimo tem que ter muita luz, e esse dirigente tem que ter uma ética absurda. Porque senão, de novo, a gente se distancia dessa espiritualidade. Então, se você está num lugar que fala mal de todas as outras religiões e que acredita que as outras religiões são coisas do diabo, está errado. Não existe isso. Né? Então, o que eu trago hoje é um afloramento desse espiritual. Você poder, inclusive, buscar um entendimento do seu próprio propósito de vida. A sua missão. O que você está fazendo aqui?
qual é o sentido da sua vida? Então, essa é a primeira pergunta, mas não uma pergunta como algo que vai te desanimar, porque você não sabe o que você está fazendo aqui. É você buscar exatamente um entendimento da tua descida aqui na Terra, para que você tenha um entendimento de quem você é, qual é a tua maior vibração e qual a forma mais amorosa de você praticar a sua espiritualidade, colocando na Terra a sua missão. Porque missão de vida, ela é individual até certo ponto, porque você vem com a tua missão, mas ela só é missão de vida quando você vem para colocar algo surpreendente que você tem, né? Surpreendente, eu digo, a sua semente maravilhosa, só que aí então ela passa a ser coletiva. Se ela não for coletiva, ela não é uma missão de vida. Deu para entender, gente? Então, buscar o seu propósito, aliás, quem tiver vontade de buscar esse propósito de vida, é um dos trabalhos que eu faço. Então, é só ligar para o telefone, que eu vou deixar de novo mais para frente, para você marcar o teu horário, tá bom? Mas isso a gente fala depois. Deixa aflorar esse propósito, deixa aflorar esse entendimento da tua caminhada. Você vai ver que você começa, inclusive, a ter palavras muito mais animadoras. Você vai se distanciando do quê? Da ansiedade, da depressão, da fofoca, do querer mal para as pessoas, da inveja. Então, conforme você entra nessa pegada, você começa a ter palavras de ânimo dentro de você e para as pessoas também. Você começa a falar de amor, você começa a falar de conexão, você começa a falar de essência, você começa a falar de fé, você começa a dar a mão primeiro para você mesmo, né? Porque não adianta dar a mão para os outros se você nem mão para você mesmo você dá. Então você começa a olhar para você com mais amorosidade, porque você começa a entender o que você veio fazer e você começa também a colocar a tua vida em ordem. Você começa a ter um entendimento muito mais maduro, eu vou usar esse termo maduro, né, para olhar com um pouco mais de tranquilidade, amorosidade por você mesmo e falar, bom, aqui eu preciso ajeitar, aquilo eu preciso, né, deixar de lado, não interessa mais. Então, nesse caminho, aonde qualquer tipo de crença, além de ser a chave do caminho, para você ter um pouco mais de segurança, você também traz uma forma mais conectada de viver com você mesmo. Então, quando a gente se distancia da nossa alma, do nosso espírito, por isso que é espiritualidade, e hoje a ciência já consegue ter um entendimento muito maior. Aliás, no Hospital das Clínicas tem uma área que fala exatamente de distúrbios espirituais. Olha isso. Quando que você podia falar um negócio desse? Quando você falava um negócio desse, você ia para a fogueira. Que eu acho que eu devo ter ido para a fogueira, no mínimo, não sei quantas vidas, né? Porque eu sempre acreditei em algo maior do que aquilo que colocam, daquilo que permitem que a gente possa ver. Porque quanto mais existe um permitir ou não permitir para que você veja de fato o que você veio fazer aqui, mais controle alguém tem sobre você, né? E você estar em conexão com você mesmo vai te facilitar muito, porque você começa a entender que você vale super a pena, que você é peça desse grande jogo de xadrez
de gamão. Aliás, eu adoro jogar um gamão, que é um jogo indiano. Mas, gente, é isso que eu venho trazer hoje. Porque senão a gente se sente o quê? A gente tem um sentimento de ser um zumbi nessa existência. Ou vocês acham que esses filmes todos, né, que aparecem, que a gente vai ver aí nos canais, eles se baseiam em quê? Eles se baseiam numa realidade também. Eles tiram ideia de algo real. E aí a gente olha aquele monte de zumbi que de fato a gente tem várias almas penadas por aí. Mas olha, para mim, filme de zumbi, você pode ver, que é o humano que vira zumbi, certo? Então, quantas vezes você se sentiu um zumbi aqui na Terra? Quantas vezes você se viu, se enxergou como um zumbi, que é aquele peixe fora d'água? Peixe fora d'água, o que quer dizer? Você não ter um entendimento claro do que você está fazendo aqui, e quando você está dentro de um grupo que você fala, caramba, não tem nada a ver comigo. Então, primeiro, é a hora de você mudar de grupo. E isso acontece, viu? Conforme você vai entrando nessa questão que eu estou dizendo, de você ter um sentimento e entendimento muito maior, mais profundo do seu ser, da sua existência, desse Deus, dessa espiritualidade, você começa a deixar de ser zumbi, né? Então, as pessoas vão querer mandar em você, já não vão conseguir. Vão querer que você concorde exatamente com o que elas estão dizendo. Você não vai concordar, ou vai, né? Isso vai depender. E por que as pessoas entram nesse sistema de zumbi existencial, né? Zumbi existencial. Por causa exatamente das nossas inseguranças e desconfianças. E também há uma necessidade incessante das questões materiais. E eu vou repetir aqui essa questão, necessidades de questões materiais. Eu não estou dizendo, eu vou repetir mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não precisa ganhar dinheiro. Não é isso. Você não precisa mudar para cima de uma montanha e viver que nem um monge. Porque tá fácil fazer isso. No começo você vai achar estranho, porque eu já fiz isso, gente. Eu já fiquei 49 dias em retiro, aonde uma montanha tão alta que as nuvens passavam. Eu via as nuvens embaixo da onde eu estava. E vocês sabem o que é passar 49 dias sem abrir a boca, sem dar um bom dia, né? Então isso eu fiz. No começo é difícil, mas depois você não quer mais descer para a cidade, porque lá é mais fácil. Agora eu quero ver a gente entrar nesse entendimento, nessa amorosidade por nós mesmos e pelos seres, né? E pelo planeta ou qualquer ser vivo aqui na Terra. E eu estou exatamente na Rádio Vibe Mundial FM, em plena Avenida Paulista. Aí sim é a questão. Aonde você mora numa família, numa casa, aonde você, conforme vai enxergando, né, mudando a sua forma de agir, de lidar com as questões, até a família fica difícil. Mas ninguém cai na família à toa, né? Então a gente acaba, de alguma forma, né, tentando até ajudar os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, mas não se responsabilize 100% pela mudança deles, porque cada um tem o seu caminho. E um dos pontos mais difíceis é quando você começa a ver a vida de uma outra forma, e você, para quem tem filhos, e aí você tenta ajudar teus filhos, e você consegue também até certo ponto, porque eles têm uma alma, eles têm um espírito, eles têm uma mente e um corpo, independente do seu. Então, também não se responsabilize por isso. E essa questão de se tornar um zumbi, porque você só está
conectado com a questão material, e eu sei que muita gente aqui no carro, escutando essa rádio, ou aqui comigo na live, pelo Instagram, Benzer Bencer, está se perguntando, Cris, eu estou com uma dívida enorme, eu não consigo sair do buraco. Com certeza, essa pergunta tem tudo a ver, e é muito difícil você entrar nesse plano que eu estou pedindo para você tentar entrar e vai conseguir. Por quê? Porque isso vai te trazer clareza para você se organizar e ir resolvendo as tuas perrengas da vida, né? As tuas situações complicadas, as suas dívidas, a mudança de casa e as coisas não acontecem, vem aquela aflição, né? Aquela ansiedade. Aliás, uma das principais doenças que nós temos aí, o jovem tem 10 anos com ansiedade, gente. Uma ansiedade que eu falo, caramba! Bom, primeiro a gente já sabe, né? O jovem não pisa mais na terra, não tira o sapato, não vê a natureza, não consegue nem saber onde está o sol, não sabe onde nasce o sol. Você pergunta para... Bom, em geral, né? Você pergunta onde nasce o sol, não sabe. Então, existe também um distanciamento da natureza. E nós somos o quê? Nós somos natureza. Então a gente vai desconectando. Conforme você vai desconectando de você mesmo, você não consegue resolver os seus problemas, você não consegue achar um novo trabalho, você tem dificuldade para... Sabe quando a vida tá uma bagunça que não sabe nem por onde começar? Novelo bem cheio de nó, vai ter que começar a olhar esse novelo e tirar a ponta. Onde está a ponta? Quando e como você consegue fazer isso? Quando você escuta e coloca em prática, se for bom para você, o que eu estou dizendo. Que é se conectar com essa potência que você tem dentro de você, que é luz, Deus, espiritualidade, e praticar isso no seu dia a dia. Aí você acalma a sua mente, você acalma a sua energia que está bombando de ansiedade, e aí sim você acha a pontinha desse novelo e fala, puxa, Cris, achei. Eu falo, então segura e começa a puxar devagarzinho, sem pressa, e resolver ponto a ponto da tua vida, diminuindo as dificuldades, né? Uma a uma. As dificuldades vão continuar, algumas sim, não tem jeito, mas você vai diminuir bastante. Você vai conseguir pagar as suas dívidas, você vai conseguir resolver suas questões familiares, você vai conseguir separar de alguém que você já está planejando, você vai conseguir, na verdade, olhar para você mesmo e entender que você tem tudo para dar certo e não vai ser zumbi. Não vai ser zumbi humano, tá? Então, precisamos ter essa consciência da nossa descida na Terra e sentir nossa real natureza. Espiritualidade não necessariamente é religião, mas eu gostaria muito que todos entendessem que toda religião deveria ter espiritualidade, tá bom? Todas! E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala dessa conexão com Deus, com a luz, e já para começar, não existe preconceito para aqueles que são espiritualistas, tá bom? Então vamos lá, nossa real natureza. Eu passei o primeiro bloco, se você perdeu vai estar gravadinho aqui na live também, que é a consciência da nossa descida na Terra, né? O real motivo e a sua ou a nossa real natureza, né? Então, no fundo, eu acredito que muitas pessoas pouco sabem sobre esse real significado, e você começa a entender de fato o que você traz de vibração maior dentro de você quando você tem essa conexão mais espiritualizada, quando você começa a encontrar com você, consigo mesmo,
né? Porque a gente se distancia da gente e acaba vivendo aí uma porção de coisas e de fato a gente acaba se distanciando do nosso ser, da nossa semente, e a gente também acaba esperando algo surpreendente, e mas ele é algo que tem que combinar com você. E ele não precisa ser monstruoso, né? Mas ele é grande na potência. Sua missão é sempre muito importante. E não existe nenhum ser aqui na Terra igual a você. Então isso já mostra que você tem algo especial, que todos nós temos algo especial. A gente só não consegue muitas vezes ter um papo desse, como a gente está tendo agora, de forma muito descontraída, mas amorosa. E eu pensei muito em todos nós, né, em vocês, para poder trazer esse tema. Mas a gente acaba buscando como se você tivesse que ganhar na loteria para descobrir o que você veio fazer aqui. Ser presidente da Ford, né, um spoilerzinho aqui, Volkswagen, qualquer coisa, né? Que por sinal, muitos dos nossos trens, né, das linhas de trens foram proibidas por causa desses caras, né? Porque tinha que vender mais carro. Então, por favor, que se alguém estiver escutando aí, que voltem as linhas de trem no país inteiro, que são linhas maravilhosas e abandonadas, né? Para a gente poder circular de uma cidade para outra de uma forma muito mais humana, certo? Mas então vamos voltar para o assunto. Espiritualidade também é você olhar todos os seres, como eu estou falando agora, e ver uma pessoa e outra que leva horas e horas e horas para chegar num lugar, para poder trabalhar, para depois mais horas para voltar e dorme super pouco, porque resolveram desativar as linhas de trem, por exemplo, né? Então, gente, é isso, é você entender que o teu papel, ele está na tua casa, o teu papel está no teu bairro, o teu papel de missão de vida está no teu país, o teu papel de missão de vida está dentro de você. Está dentro de você, né? Então, a espiritualidade é muito mais do que simplesmente ter uma religião. Olha isso. Como assim, Cris? Como muito mais que uma religião? Muito mais. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque não existe uma doutrina que você precisa seguir para conduzir a sua espiritualidade, já que você é um espírito dentro de um corpo físico. Você é um espírito dentro de um corpo físico, certo? Então é você conduzir a sua espiritualidade sem uma doutrina religiosa, ou sim, mas não achar que religião veio antes de espiritualidade, certo? Então a doutrina para muitos funciona. Se for uma doutrina bacana, se for uma doutrina ética, né? Aonde a balança está bem reguladinha, né? O que é bom para mim só pode ser bom para mim quando é bom para você também, e vice-versa. Então a balança tem que estar justa. Isso tudo é luz. Então, se essa religião conduzir a vida diária dessa forma, vale a pena, porque muitos precisam dessa doutrina de fato. Então, verdadeiramente o significado da espiritualidade é muito distante de qualquer crença a ser seguida. Porque você pratica o teu espiritual quando você, de repente, está dirigindo o teu carro. Você pratica o teu espiritual quando você está quietinho na tua casa, né? Você pratica a espiritualidade quando você entende que é uma grande oportunidade de expansão e elevação da tua vida. Como que você vai expandir? Como que você vai elevar a tua vida? Como é que você vai abrir teus caminhos? Como que você vai conseguir os teus desejos, né? E qual desejo você tem? Você precisa saber
O que você quer atingir de fato, né? E ser bem flexível como a água, porque os elementos da natureza, eu falo muito em curso isso, eles são os elementos que estão dentro do nosso corpo. E quando eu falo da água, eu falo de flexibilidade. Eu falo de uma forma espiritualizada de você conduzir a tua vida. Você precisa ser flexível em vários momentos para conseguir chegar no seu objetivo. O que quer dizer isso? Não é engolir sapo. Vocês nunca vão escutar eu dizer engula sapo. Engula sapo dentro de casa, engula sapo no trabalho, engula sapo no ônibus. Não, isso aqui eu não posso falar porque eu não engulo sapo, gente. Eu não preciso gritar, eu não preciso, não é isso que eu estou falando, mas você tem que dizer o que é bom, o que não é bom para você. Você tem que saber. Engolir sapo não dá, porque vira um boi. Do sapo, você está engolindo um boi na sua vida e você morre, passa daqui para um outro plano, engolindo um boi. Aí você viveu? Não, não viveu. Você não teve tranquilidade, você não teve segurança, você não sentiu auto-amor, né? Então, expansão e elevação com relação à espiritualidade é de fato você baixar, em primeiro lugar, a tua ansiedade para você ir conduzindo de forma flexível como elemento água da natureza que está dentro de você. 75% do teu corpo é água, então que também acaba te ajudando a, ou não, né? Se tiver em desequilíbrio essa água, você vai ter um descontrole emocional muito grande. Então, a espiritualidade, o que tem a ver isso? Porque espiritual é natureza também, né? Você olha a natureza, você vê a espiritualidade. Você olha um pássaro, uma borboleta, você vê ali a espiritualidade. Você conecta o teu espírito com as belezas, né? E com as tristezas dos seres, onde você vai poder, de alguma forma ou não, ajudar se for possível. E dentro de um certo, né, parâmetro, porque tem coisas que não dá para fazer. Então, vamos elevar, vamos expandir. Nós queremos, gente, encontrar o nosso propósito. Então, esteja atento aos toques que a vida nos dá. Quando você entra nessa energia, você começa a perceber e receber mensagens, inclusive. Você começa a abrir as tuas percepções, os teus sentidos, e começa a receber, inclusive, mensagens que antes você nem se tocava, você nem percebia. E quantas vezes a gente recebe uma mensagem e acha que é coisa da cabeça, aí você vai, caramba, mas por que eu não escutei? Você vai ver que, puxa. Então, abrir para o seu dia a dia, perceber os caminhos, o que a vida está te mostrando de forma sutil. Ali você percebe também o teu propósito, porque é nesse momento que você percebe aquilo que você tem afinidade e o que você não tem afinidade, o que você tem facilidade e o que você não tem facilidade, o que você gosta mais e por que outras coisas você gosta menos. Porque tudo aquilo que entra numa sintonia de luz, uma sintonia que te traz uma satisfação, tem a ver com o teu propósito de vida. Então essa espiritualidade, ela acaba te ajudando a você também abrir teus sentidos. Você perceber os outros mundos entre mundos. Você consegue perceber, inclusive, os outros portais. Porque não é possível que a pessoa venha para cá e ache que é só isso, que não tem outros mundos entre nós. Então, abrir também o teu coração e abrir a tua mente para você entender que você não é o único ser desse planeta, né? Então, espiritualidade está relacionada muito mais ao estado de consciência dos seres humanos e a consciência do planeta. Você vê que hoje tem a ver também com a nossa comemoração à Mãe Terra,
a deusa Gaia, né? Então, se você se interessa pelo assunto, corre no Benzer Benser no Instagram, Benzer Benser, que lá inclusive eu falei ontem de um ritual e hoje eu coloquei novamente uma oração que tem a ver com essa comemoração de hoje e que tem a ver com o quê? Com a nossa existência. Se a pessoa for um pouquinho inteligente, mas não precisa ser muito não, hein? Pouquinho. Vai perceber que ela depende para viver desse planeta, dessa natureza. Que ela depende de uma harmonia entre todos os seres. Que não perder tempo com a cor da pele. Não perder tempo se você mora na Rússia ou se você mora na Romênia. Entendeu? Caramba, parece que a gente vai levar isso para outra vida. É uma luta tão incessante para aumentar os cofres, né? Que acontece? Você vai levar para algum lugar? Não vai. Não vai nem conseguir aproveitar porque você está numa sintonia tão baixa que você não consegue nem perceber a sutileza das coisas. Então, bora trabalhar essa espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade que significa manter o equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito e entender que ainda existe uma alma além do espírito, uma alma que nos conecta, para quem acredita, fique à vontade para não acreditar, que essa alma vai nos conduzindo vida após vida e é a mesma alma. Não é o espírito, que alguns até trocam, né? Uns falam que uma coisa ou outra, mas na Bíblia, inclusive, você encontra as duas palavras para dizer a mesma coisa, tanto alma quanto espírito, tá? Eu prefiro usar corpo físico, mental, o espírito, e aí sim essa alma que é de fato o teu carimbo, a tua marca, aonde você vai levando de vida após vida, que não necessariamente é uma vida na Terra, porque no fundo a gente nem sabe muito o que tem por aí. E nós não sabemos também, morrendo, o que acontece, morrendo aqui, né? Porque na verdade a gente passa para outro plano vivo num outro lugar. Então essa alma, trabalhar essa alma também. Então espiritualidade é você manter esse equilíbrio entre o seu corpo físico, mental e espiritual e não abandonar essa alma do jeito que a gente abandona, que vai conduzindo vida após vida, que fica completamente abandonada. Porque a gente esquece que aí é que está o trabalho. Então descubra o que a espiritualidade representa para você. Se conecte com algo muito maior. Agradeça por estar vivo. Se conecte e respeite os seus ancestrais, seus antepassados, por favor. Alimente a sua alma, seu corpo, de uma forma mais saudável, né? Aproveite o momento. Olha, gente, passado já era, já foi, não tem volta. Então o presente existe para quê? Para você desenhar um futuro. E tudo aquilo que não deu certo, você vai fazer melhor. Para isso que servem as coisas que já aconteceram. Se for boa, faça ainda melhor. Se for ruim, faça com certeza melhor, né? E já está aí vivendo, já está provado, inclusive cientificamente, que o espírito ajuda a combater doenças emocionais como amargura, estresse, raiva, depressão. A espiritualidade aumenta a nossa qualidade de vida, ajuda a combater doenças cardíacas, Está na hora, gente, de melhorar a alimentação, que também tem a ver com essa espiritualidade, né? Comer coisas mais naturais, né? Coisas que não estão tão enlatadas. Uma outra coisa que ajuda muito na espiritualidade é você sair do vício. Até o tabagismo, vício. Álcool, super vício. Pode amenizar as doenças crônicas como até a AIDS e o câncer. Isso já está provado. Então, o que é espiritualidade? Ela é um ingrediente para a nossa vida. A espiritualidade, então, é um ingrediente para a nossa vida.
para a conexão com Deus ou deuses, você escolhe, né? E principalmente, e também uma conexão com a gente, com você com você mesmo, com o seu interior, com o seu íntimo mais profundo, a conexão sua com a natureza e com as pessoas que estão aí em volta de você, que nos cercam. Então lembre-se, conheça mais sobre a sua ancestralidade, saia do seu senso comum, de um lugar muito ali confortável, enxergue além dos conceitos pré-estabelecidos, respeite a natureza, os demais elementos do universo, entenda a sua missão de alma. Ok, gente? Ame as pessoas. Novamente, 11, telefone 11 97074 0234 97074 0234. Querendo marcar a missão de alma, descobrir teu propósito comigo, os cursos, benzimento e as redes sociais, Benzer Bencer, YouTube, TikTok, Dicas da Benzedeira. E dia 7 de maio, benzimento, Terra do Bugio, na cidade de São Roque, 7 horas, distribuição de senhas. E é assim de gente. Pedrão, estamos acabando? Então, chegamos ao fim desse programa maravilhoso. E a gente se encontra novamente no próximo programa. Espero que você tenha gostado. Beijo carinhoso.